Oi, oi! E aí, como vocês estão? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava morrendo de saudade de voltar a gravar os meus episódios aqui no É Sério Podcast. E dessa vez eu tenho o prazer de dizer que estou em casa nova. Pois é, tô no meu cantinho, esse cantinho que realmente foi feito pra você aí que gosta do meu conteúdo de qualidade. E eu já tinha um tempo que estava amadurecendo essa ideia, queria alguma coisa diferente e tal, e finalmente eu consegui colocar em prática. E a partir de hoje, desse episódio, vocês vão acompanhar muitas novidades aqui, não só a questão do cenário, mas também logomarca, convidados. Eu vou rever convidados muito queridos, a exemplo, inclusive, da minha convidada de hoje, tá? Lembrando só, se você ainda não segue aqui o meu canal no YouTube, no Deezer e no Spotify, tá na hora de começar a seguir. Se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, porque eu tenho certeza que os assuntos vão interessar você, tá certo? Bom, vamos deixar de conversa e eu vou apresentar aqui a minha convidada especial. Ela é advogada, eu já tive o prazer de conhecê-la, eu acho que em 2023, ela ainda não se deu conta disso. Já tem um tempinho que a gente se conhece e ela está com um projeto lindo, maravilhoso, que precisa ser divulgado, que precisa ser compartilhado. Quem está comigo aqui é Ana Paula. Oi, bonita, bonita. Obrigada por ter aceito o meu convite de estar aqui, inaugurando aqui meu espaço novo, viu? Menina, eu tô muito feliz porque você tá inaugurando, é praticamente seu primeiro programa. Que honra estar aqui com você, uma fase nova na sua vida. E eu tenho certeza que essa fase, meu amor, é uma fase de Deus, uma fase de abertura realmente de muitos caminhos gigantes, porque você merece, você é luz, você é Obrigada. incrível. Então, pra mim, é uma honra estar aqui com você, conversando com você, que sempre é tão sensível a causas importantes, né? Principalmente no que diz respeito à justiça social, humanidade, enfim. Estou muito feliz que você esteja aqui comigo, porque quando eu recebi aquele postzinho dizendo assim, primeiro escritório multissensorial do Brasil, eu digo, peraí, eu preciso ficar por dentro desse assunto, e se é uma coisa que, essa questão do autismo, enfim, dessa causa que você também defende, isso tem que ser com você, né? De onde foi que surgiu a ideia, Aninha? Então, Fabiola, eu fui, né, secretária, atuei como secretária do município, a primeira secretária da mulher e da pessoa com deficiência. E ali eu já estava na pauta da mulher há muito tempo, né? Desde quando eu me vi como gente, na verdade. Eu comecei a abraçar a pauta da mulher, dos direitos das mulheres, né? Minha mãe, ela foi vítima de violência durante muitos anos, então isso realmente me motivou a abraçar. Só que aí, quando a secretaria, ela tomou rumos maiores, ela se estendeu e criou essa secretaria adjunta da pessoa com deficiência, eu me abri para um mundo totalmente novo, porque na minha família não existia, pelo menos que convivia comigo dentro de casa, não existia, não tinha ninguém com deficiência e eu não convivia com ninguém com deficiência. Uhum. Quando eu me abri para esse núcleo, né, que os meus olhos eles realmente fixaram e começaram a enxergar esse lado, né, da pessoa com deficiência, eu percebi assim, meu Deus, eu não sei nada, eu sou uma ignorante total, e eu até me senti insensível. Como nós, né, seres humanos, pessoas, não conseguimos nos colocar de fato, né, e enxergar todos que estão à nossa volta. Porque uma pessoa, por exemplo, que é cadeirante, que tem uma deficiência física, para ela sair de casa, para ela levantar da cama, ela já passa por inúmeros obstáculos. Exatamente. Que nós, pessoas típicas que não possuem deficiência, não passamos, né? Seja ela para sair de casa porque a calçada não tem rampa, seja para ela andar na rua e movimentar a sua cadeira porque não tem piso tátil, não tem vários recursos de acessibilidade para que ela realmente consiga se locomover, que é um direito
normal, né, de todos nós, é um direito de todos nós. Então, eu comecei a estudar, comecei a conversar com pessoas com deficiência e eu realmente me deparei com um cenário muito doloroso. Essa é a verdade, de muita dificuldade. E aí eu me comprometi a mudar essa realidade, a pelo menos fazer o meu papel, né, como uma pessoa humana, como uma pessoa sensível aos direitos e realmente como advogada, porque a minha essência sempre foi a advocacia. E aí, chegou o São João de Maceió, chegou o Maceió Varão, e nós já tínhamos o Camarote PCD, que foi uma ideia também, uma ideia incrível, né? E aí eu tô contando um pouquinho como foi que veio a ideia do escritório. E nesse contexto, foi o primeiro camarote para pessoa com deficiência e com recursos total de acessibilidade do Brasil também. Foi o primeiro com audiodescrição para deficiência visual, foi o primeiro com intérprete de Libras para pessoas que são mudas, então surdas. Então, foi todos os recursos de acessibilidade e de inclusão mesmo, a van adaptada. E aí veio outra questão. Nós temos hoje um número de pessoas neurodivergentes, que são deficiências ocultas, crescendo muito. Autismo, TDAH, TOD, até deficiências e outras deficiências intelectuais, porque hoje nós não chamamos mais de deficiências mentais, mas deficiências intelectuais. E há toda uma mudança mesmo, né, na forma de você se relacionar, de você falar. E aí eu vi que existe um número enorme de pessoas que inclusive se descobriram assim na fase adulta. E elas sofreram toda uma infância, toda uma juventude, e elas não sabiam porque não tinham um diagnóstico. Então, só na fase adulta, principalmente com muita sensibilidade sensorial auditiva, elas se descobriram que tinham uma deficiência. E aí eu disse, meu Deus, infelizmente nós não temos, né? A medicina, graças a Deus, avançou, mas o Brasil hoje ele não tem dados reais da pessoa com deficiência, porque inclusive quando nós lançamos projetos aqui em Maceió, em Alagoas, os dados eram muito pequenos no que dizia respeito à quantidade de pessoas com deficiência, quando na verdade é muito maior. Né? Só no Camarote PCD passaram mais de 2.000 pessoas com deficiência, pessoas que nunca tinham saído de casa. Imagine o alento que você proporcionou. Aliás, que eu digo assim, que essa atitude de ter um camarote nesse estilo deu para essas pessoas, né? A oportunidade, a liberdade de poder se sentir presente, incluída de fato na sociedade, né? Porque estavam esquecidas. Você falou tudo, Fabiola. Não foi só elas gozarem do lazer, que é um direito constitucional do ser humano, mas principalmente delas se sentirem pertencentes a um local. Porque quantas vezes pessoas com deficiência saem de casa e elas não se sentem pertencentes no mundo? Porque hoje nós vemos que a sociedade ela faz o inverso. Ela não se adequa à pessoa com deficiência. Ela quer que a pessoa com deficiência se adeque a ela, quando na verdade não pode ser assim. Então, a partir do momento que nós falamos de justiça social, realmente a isonomia deve acontecer, né? E a isonomia, eu digo, não tratar as pessoas de forma igualitária, mas tratar as pessoas diferentes de forma igualitária. Entendi. Então, porque nós todos somos diferentes da nossa essência. E aí foi quando surgiu uma grande ideia, e nós fizemos em parceria com a Spider, que é uma empresa de São Paulo e uma empresa aqui em Maceió, para trazer a sala sensorial. Seria a primeira festa pública do Brasil, pública, com uma sala sensorial. É a sala incrível, linda, acho que eu até te enviei o vídeo. Sim. E aí nós vimos de crianças que queriam muito aí uma festa, porque o seu artista predileto ia tocar, como Ana Castelo, como a Loki, e elas nunca tinham visto, né, e queriam muito, e aí os pais descobriram que existia uma sala sensorial naquele local. Eles ficaram assim radiantes, mas ao mesmo tempo, será que é bom mesmo? Será que tem acessibilidade mesmo? E aí, quando chegaram lá, ficaram impactados, porque, meu filho, até eu, quando tava ali já, né, eu já estava assim, com as minhas emoções desreguladas ali, festa, ansiedade, problemas pra resolver. Eu pensava, não, vou ali pra salinha um pouquinho, descansar, porque a sala sensorial, ela faz isso, né? Ela regula as nossas emoções, regula nossa cognição, ela regula nossa ansiedade, então é uma autorregulação.
para você realmente sentir um relaxamento e se sentir pertencente, se sentir calmo. E aí a sala sensorial foi um espetáculo. De adultos a crianças fizeram uso da sala, viviam topada. E foi incrível. E eu pensei, meu Deus, deveria existir, seria obrigatório existir um espaço como esse em todos os locais. Seja em um banco, quando uma mãe ela for a um banco, porque é obrigatório, em um momento da sua vida, uma mãe atípica, mãe de uma criança com deficiência, ela precisar ir ao banco, ela não tem onde deixar a sua criança. Exatamente. Porque a rede de apoio às vezes é muito pequena ou não tem rede de apoio. Então, onde deixar o meu filho? E ainda mais com deficiência. O que acontece? As mães levam as crianças. E às vezes, rapidinho, Ana, às vezes as crianças têm um determinado tipo de comportamento um pouco mais agressivo, elas gritam, elas se sentem incomodadas com barulho, com a quantidade de pessoas, e quem não tem essa sensibilidade acaba reclamando, diz, isso aí é falta de uma surra, porque eu já ouvi várias vezes isso, né? Muito. Não tem essa sensibilidade para entender que talvez aquela criança ou aquele adolescente, enfim, tenha alguma dificuldade de socialização mesmo por conta da deficiência dela. Exatamente. Então, nós temos uma sociedade que, ao invés de promover a acessibilidade, ela é julgadora. Porque é exatamente isso. Ao invés de acolher aquela mãe, acolher aquela criança que está em um local que não é adaptado para ela, ela começa a julgar e a mãe também se sente mal, se sente excluída, porque aquela criança está sendo tratada com preconceito e discriminação. Então, ela não consegue resolver aquele problema que ela estava no objetivo de resolver no banco, né? Acontece ali toda uma situação estressante e traumática para ela e para a criança. E o que acontece? A mãe ela fica impossibilitada de resolver, né? Muitas vezes, coisas que são urgentes até para o próprio filho. E aí eu pensei comigo, e aí eu vou trazer um pouquinho assim, né, até da minha caixão mesmo com Deus. E quando eu voltei, porque na época que eu era secretária eu não podia advogar, né, é um exercício incompatível, mas eu sempre amei a advocacia e sempre foi o meu lugar, eu preciso voltar a advogar. E eu disse, eu quero advogar justamente para essa área. Porque me tomou, Fabiola, tomou meu coração de uma forma. E quando eu recebia mães atípicas, até mesmo na minha sala, e a minha sala não tinha um local apropriado para essas crianças, nós sofríamos, né, para conversar. A criança ali, ela não se sentia bem naquele local que não era próprio para ela. E eu disse, eu quero promover acolhimento. Eu quero promover pertencimento. E eu vejo que no mundo jurídico, né, eu comecei a perceber que no mundo jurídico não se fala nisso. Não tem. É por isso que eu achei muito interessante a ideia e eu queria conhecer até, para que eu pudesse compartilhar com outras pessoas como é que funcionaria isso. Porque eu nunca... Olha, eu tô com 27 anos, eu já vou para quase 30 anos como jornalista. E eu juro a você que nessas 3 décadas isso nunca foi pauta, assim, de nada. De nada. Nunca vi. E pra você ver, a pessoa com deficiência raramente é pauta, né? Em qualquer local. Pra você ver, hoje nós temos um estatuto da pessoa com deficiência há muitos anos, mas ele não tem eficácia. Na vida real ele não tem eficácia. Pra você ver, até dentro mesmo de uma conjuntura pública, é obrigado hoje você fazer uma obra com inclusão, com acessibilidade. A obra passa pela Caixa Econômica, a obra passa por emendas parlamentares, a obra vem sem acessibilidade. Ninguém percebeu, ninguém levou em consideração o estatuto. Então, assim, realmente você precisa de um olhar humanizado. Esses dias eu tava palestrando e eu disse, olha, minha gente, é o seguinte, existe uma lei que obriga, mas se vocês não tiverem sensibilidade, se eu não conseguir abrir o coração de vocês pra humanização, isso nunca vai sair do papel. E vocês não vão sofrer nenhuma autuação por isso. E aí foi quando eu pensei, o mundo jurídico sempre é mais frio, mais técnico, mais distante. E eu disse, eu não sou assim, né? Eu amo as pessoas e eu sempre fui movida a mudanças, né? A inovação e realmente ao acolhimento das pessoas. Eu vou fazer algo diferente. E eu estava a caminho da igreja e disse, pai, eu quero algo diferente. Eu quero algo que me aproxime ainda mais das pessoas. E aí foi quando, né, o Espírito Santo já soprou nos meus ouvidos. Filha, faça um espaço multissensorial no escritório.
Só que eu não tinha dimensão que não existia. Uhum. E aí, depois do culto, chega eu em casa, eu, pai, vou já fui precisar da internet, porque queria buscar inspirações, né? De como eu iria fazer isso. Porque eu já conhecia mais ou menos alguns recursos que eram utilizados, mas eu não sou terapeuta ocupacional, não tenho nenhuma técnica nesse aspecto. Só que quando eu fui pesquisar, ChatGPT, Google, pasme, não existia. Não tinha nada. E mais, Fabiola, não é só no Brasil, não tem no mundo. Nossa. Inclusive, quando saiu na reportagem, eu nem mencionei que não existia no mundo, porque eu disse, eu acho que eu vou estar sendo muito adiantada, né? Vai que apareça por aí alguém que não resolveu colocar nada na mídia. Mas, resumindo toda a história, meu amor, não existia. E eu vi em Honduras que há uma empresa com uma sala sensorial dentro da empresa para os seus funcionários, que eu achei incrível. E eu já falo aqui para outras pessoas compartilharem a ideia, porque tem muitas pessoas neurodivergentes com deficiências ocultas, e isso ajuda a própria empresa a realmente a fazer o seu papel. E aí foi quando eu tive essa ideia. E aí eu ocupei uma parte do escritório, porque o espaço multissensorial, ele pode ser uma sala específica ou pode ser apenas um espaço. Sim. Como o meu escritório ele só tem um espaço, então eu reservei um pedacinho nesse espaço. E eu coloquei recursos de inclusão. Fabiola, muita gente pergunta assim, Ana, mas isso deve ser muito, falando no quesito dinheiro, né, Sim, gastos, caro. Isso deve ser muito caro. E pasme, não é só realmente a vontade de fazer. Bom, a gente já se encanta pelo colorido que né? Muitas bolas, muitas cores. As cores, elas por si só já chamam a atenção da gente. Imagine de uma pessoa que precisa daquilo ali para poder ter estímulo para fazer outras coisas. Exatamente. O colorido estimula, né, a visão, as texturas estimula o tato. Nós temos lá um tapete que ele é multissensorial e é um tapete, Fabiola, que ele tem várias texturas, desde a textura de um campinho de futebol, desde uma textura de uma buchinha de lavar prato, simples buchinha de lavar prato, textura de uma corda de pular corda. São várias texturas que uma criança com deficiência oculta, ela toca, estimula o seu tato e gera relaxamento. Que maravilha. Então nós temos um balanço que a ideia daquele balanço, na verdade, é ele se igualar ao ventre de uma mãe. Você senta e você se sente acolhido como se você tivesse um ventre materno. E isso também gera a autorregulação das emoções. Além disso, nós temos, e aí tudo isso, né, fiz com pessoas técnicas que entendiam, uma manta que ela é como se fosse pesadinha, sabe? Ela tem camadas. E quando você coloca a manta em cima de você, ela é bem pesada e aquilo te dá acolhimento. Nossa. E automaticamente você já se sente acolhido, protegido, sabe? Até uma pessoa que realmente não tem deficiência, ela já se sente bem. E para uma pessoa com deficiência, como o TEA, por exemplo, é essencial. Então, o ambiente, né, ele foi pensado para uma criança, foi pensado para receber mães atípicas, porque eu já trabalhava com mães de crianças com deficiência, em toda essa parte jurídica de regulamentação, de atendimentos médicos, né, de alimentações especiais, de medicações especiais, mas todas as vezes eu tinha que me deslocar à casa delas. Se você não vai vir ao meu escritório, eu vou à sua residência fazer o atendimento. Aí agora vai ser o inverso. Agora é o inverso. E quando as crianças, né, chegam lá, é uma alegria, assim. Mãe, que legal! E não só as crianças, mas os adultos também podem utilizar, né, fones e redutores de ruído. Porque eu acho que nesse sentido, assim, os pais eles vão se sentir, não é só a questão do acolhimento para os filhos, né? Os pais vão se sentir mais seguros de levar a criança para determinado ambiente, sabendo que ali ele vai ter esse estímulo, a criança não vai ficar estressada, porque a gente vê muito, por exemplo, o restaurante, tem um parquinho, tem uma piscina de bolinha, tem aquele pula-pula e tal. É uma sugestão até para que as empresas, elas revejam ou ampliem essa história desses parquinhos, né? Porque trazer esse tipo de material para
para que essas crianças possam ter esse acolhimento lá. O pai vai ficar tranquilo, o pai vai voltar a namorar com a mamãe, e a criança vai ficar muito mais relaxada, e todo mundo vai ficar bem. E eles fazem ter esse tempinho juntos, né? E assim, uma criança com deficiência, ela não precisa e não pode ficar presa em casa, né? Ela precisa realmente estar em locais adequados para ela. E eu vou te contar uma novidade incrível, porque eu fiquei muito feliz. Eu cheguei na Bienal no último dia, no domingo. E pasme, encontrei, eu não visitei a Estânia de Alagoas, mas se tiver, me perdoe o desconhecimento, mas tinha stand lá da Prefeitura do Maceió, da Educação, um stand fantástica. E quando eu vi sala sensorial, tinha uma sala de sala sensorial. Que maravilha! Já é tudo o resgate das ações que foram feitas lá atrás. Exatamente. Né? E eu disse, meu Deus, primeira Bienal, né, que nós temos uma sala sensorial. Quando eu entrei na sala, tinham muitas crianças com síndrome de Down, com TEA, com TDAH em um nível mais alto. E estava lá, brincando, relaxando, conversando com os amiguinhos. Se sentindo com aquele pertencimento, né, daquele lugar, daquela situação. Isso é muito... Porque a partir do momento que ali é a Bienal, né, tem muita gente, tem muita festa, tem muito barulho, tem um momento ali que você meio que se desregula um pouquinho. São muitas informações, é muita gente falando, e ao invés de você ter que ir embora, você vai lá, né, se autorregula e volta a aproveitar aquele ambiente. E caso as pessoas queiram ter acesso e conhecer um pouquinho de perto essa sala, e até se espelhar para levar essa sala para outros escritórios, outros lugares, como é que ela pode fazer? Entra em contato direto com você? Como é que faz? Sim, o meu maior objetivo hoje, Fabiola, não foi nem a divulgação tal do escritório, né? Até porque todo mundo já sabe que eu sou advogada, mas é a divulgação desse objetivo. Porque você não tem ideia de quantos relatos lindos eu recebi das mães. Que bom. E de pessoas com deficiência, de pessoas ativistas, de organizações que lutam pela pessoa com deficiência, no sentido deles conseguirem se sentirem vistos. Poxa, alguém que nem tem deficiência está lutando por nós, né? Está enxergando e se adequando. Nos enxergando as nossas necessidades e se adequando. E como seria fantástico se o mundo, né, se todo o mundo seguisse e se inspirasse. São tantas coisas que servem de inspiração negativas, porque coisas positivas, né, não podem ser inspiradas, copiadas, né? Eu quero que isso realmente seja transbordante. Então, que várias empresas, lojas, supermercados, shoppings agora pro fim do ano, ó. E, gente, shopping, meu Deus, isso tem seria... que ter. Não, inclusive, até você já me deu uma ideia de marcar uma reunião, né, com os diretores de shoppings para levar o projeto e também fazer essa provocação, porque nós temos que fazer essa provocação na sociedade. Existem milhares de crianças que estão aqui o tempo todo, né, e que precisam desse ambiente. Inclusive, eu descobri que nós temos um banco que já tem essa sala sensorial aqui no Brasil, se chama BRB, é um banco de Brasília. Sim. E eu descobri na internet, né, eles não têm espaço físico aqui, mas eu fiquei fantástica, a sala é linda. E eu pensei, poxa, tá vendo? Que coisa linda. Pois é, eu acho que basta você dar o primeiro passo para que os bons exemplos eles sejam seguidos. E a gente está precisando muito disso, né? A sociedade ela está precisando de exemplos que nos deixem se sentir mais humanos. Eu vejo muito por essa ótica, se colocar no lugar do outro. Isso. Falta muito respeito. Acho que no dia que as pessoas aprenderem a se respeitar em todos os sentidos, seja na questão do sexo, seja na questão de você ser um PCD ou não, de você tentar entender como é difícil aquela pessoa acordar, uma pessoa que não enxerga. Você já tentou se colocar? Porque quando apaga a luz, a pessoa já fica, meu Deus, chega, cadê o celular? Imagine quem vive isso diariamente, quem não tem o movimento das pernas, quem não tem o movimento dos braços. A gente vê muito vídeo na internet, né? Diz, olha, se você tem alguma coisa para reclamar da sua vida, assista esse vídeo aqui e de repente a gente se colocar de, meu Deus, realmente, meu problema não é nada. Não. Eu lembro, Fabiola, que nós estávamos logo no iniciozinho mesmo da gestão e foi esse momento que eu tive contato, né, com pessoas com deficiência, porque até então parecia que as pessoas com deficiência, elas não saíam. Realmente elas não saíam, elas evitavam sair de casa. E existia um show
E eu conversei na época, nós não éramos ainda, não tínhamos ainda essa questão da pessoa com deficiência, mas eu já observava essa questão de só nós temos que ter intérprete de Libras. Sim. Em todos os locais. Que hoje são essenciais. Exatamente. Lembrar até de uma que eu amo o trabalho dela, que é a Roberta. Roberta, beijo. Eu sempre encontro com ela nos eventos e assim eu acho o trabalho dela lindo. Queria muito que, inclusive, essa questão da linguagem de Libras fosse inserida nas escolas. Exatamente. Deveria começar pelas escolas municipais, já para dar o exemplo. Demais. O meu filho, ele estudou em uma escola que tinha, ele aprendeu Libras. Que massa. E eu acho incrível, é lindo quando ele faz, sabe, interpreta em Libras. E eu acho incrível. E aí, a Roberta, ela tem uma irmã que ela é surda, então foi o que motivou ela a aprender, né, a linguagem de Libras. E ela faz com amor. Ela faz com amor, você sente o amor. E aí, ela tem toda uma comunidade surda. A comunidade surda, pra onde ela vai, eles vão juntos e eles são muito animados. Gente, pra quem não tá lembrando, a Roberta, ela participou de um show do Bel. Lembra do Bel? Que o Bel ficou olhando assim pra ela e ela lá fazendo... Não era lá uma música lá muito... Enfim, mas eu digo assim, a questão que hoje a gente tem acesso. Acho que começou muito isso na época da pandemia. Eu assistia muitas lives. Aí tinha ali no cantinho da tela, já tinha alguém fazendo lá. E nos shows é essencial. Porque você imagina, você vai curtir tudo e não tá entendendo muito o que é que o artista tá lá. Mas a Roberta e toda a equipe de Libras tá ali. Eu gosto demais do trabalho deles. Não, e aí o que aconteceu? Teve um episódio que ali eu chorei tanto, sabe? E eu cheguei em casa e eu fiquei pensando, tipo, meu Deus. Tinha uma comunidade surda e tinha uma menina lá e ela tava lá ouvindo, não, ela estava, né, assistindo e ela tava chorando muito. Aí eu fiquei preocupada porque ela tava chorando, aí eu peguei uma intérprete de Libras e fui lá conversar com ela, porque eu ainda já sei algumas coisas, mas não tudo. E aí eu perguntei por que ela estava chorando. E ela disse assim, eu nunca fui para um show e eu nunca ouvi essa música. Tá vendo aí? E eu só assim, ela falou assim, eu só senti a sensação. Ela disse, eu senti a sensação, as vibrações. Porque eles sentem as batidas, né? As vibrações. Mas eu não entendia. Eu não entendia o que estava sendo falado. E ela chorando. E eu, poxa, nós nunca paramos para reparar que nós que não temos essa deficiência, é tão incrível ouvir. É uma coisa tão simples do nosso dia a dia e nós não conseguimos reparar que quem não tem passa por uma imensa dificuldade. Exatamente. E que precisa de um recurso de acessibilidade para ter acesso. Isso se chama respeito, né? Exatamente. Nada mais do que respeito. Exatamente. Desejar para você muito sucesso e obrigada, é o que a gente tem que dizer, por você ter tido essa sensibilidade, que você já vem fazendo esse trabalho há algum tempo, a gente tem que deixar bem registrado aqui, não é de hoje que a Ana Paula faz isso, e que vai servir de exemplo, com certeza, para que outras instituições, escolas, estabelecimentos comerciais, repartições públicas, né, também possam fazer a mesma coisa, seguindo o exemplo aqui dela. Exatamente. Parabéns e muito obrigada pela iniciativa. Obrigada, Fabiola, que essa iniciativa, né, como eu já falei, sirva de exemplo real e que não importa onde você está, se você está em um cargo público, onde você pode até fazer mais, ou se você está na sua cadeira dentro da sua empresa. O que importa é que você pode ser, sim, mudança. Você pode mudar o ambiente que você está. Você pode mudar onde você foi inserido. Então, que sejamos realmente transformadores, né? Que possamos transformar, levar igualdade, levar inclusão, levar respeito por onde nós passarmos. Então, a inclusão e a acessibilidade é isso. É amor, é respeito, é igualdade. Obrigada pelo espaço. Um beijo. Eu que agradeço por você ter vindo. Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no seu coração. Por favor, compartilha esse episódio, porque você viu aí os relatos, você viu que é um projeto bacana. Quanto mais a gente disseminar esse tipo de informação, melhor. O mundo agradece e está precisando disso, né? Um beijo e até o próximo episódio do É Sério Podcast. Até lá!